Ei, forasteiro! Se inscreve no canal e dá o like! Ninguém percebia quando a agência Pinkerton chegava a uma cidade porque eles não vinham com barulho nem com autoridade visível. Eles chegavam como homens comuns, misturados entre comerciantes, viajantes e trabalhadores cansados no Velho Oeste. O verdadeiro perigo raramente anunciava a própria chegada, e quando alguém percebia, já era tarde demais. A Pinkerton não acreditava em justiça romântica, nem em confrontos honrosos no meio da rua. Eles acreditavam em controle, informação e paciência. Cada caçada começava muito antes do alvo, sentir qualquer ameaça. Começava com relatórios silenciosos, mapas abertos sobre mesas de madeira e nomes repetidos até se tornarem obsessão. Um desses nomes começou a aparecer com frequência incomum nos documentos internos da agência. Um fora da lei chamado Tom Horn. Um homem frio, inteligente e extremamente metódico, conhecido por agir sozinho e desaparecer logo após seus crimes. Ele não bebia em excesso, não se gabava em saloons e evitava qualquer atenção, exatamente o tipo de homem que mais preocupava a Pinkerton. Tom Horn acreditava que sua maior força era o isolamento. Ele confiava em poucos contatos, mudava constantemente de rota e escolhia esconderijos difíceis de acessar. Mas o que ele não sabia era que a agência não caçava, apenas o homem, caçava o padrão. E padrões sempre se repetem quando alguém acredita demais na própria inteligência. Os agentes começaram a se mover lentamente. 2 foram enviados para cidades próximas, fingindo ser comerciantes. Um terceiro se passou por trabalhador rural, outro por simples viajante. Cada um tinha uma função: observar horários, identificar hábitos, descobrir quem fornecia comida-abrigo e informações ao bandido. Nenhuma pergunta parecia suspeita quando feita da forma certa. Durante semanas, nada aconteceu propositalmente. A Pinkerton não tinha pressa. Os agentes anotavam tudo: onde Tom Horn comprava suprimentos, quanto tempo permanecia em cada local e quais trilhas evitava aos poucos. Um desenho começou a surgir no mapa, uma rota invisível que revelava exatamente onde ele se sentia seguro. A armadilha começou a se fechar, quando informantes pagos espalharam rumores cuidadosamente planejados, falsas histórias de patrulhas distantes e cidades desprotegidas. Tudo era calculado para empurrar o alvo na direção desejada. Tom Horn acreditou que estava um passo à frente, quando na verdade estava sendo conduzido. Na noite em que tudo mudou, o silêncio era estranho. Até mesmo para o oeste não havia animais próximos, e o vento parecia diferente. Quando Tom Horn deixou o esconderijo para verificar os arredores, encontrou algo que nunca havia sentido antes: a certeza de que estava sendo observado não por um homem, mas por vários olhos atentos e pacientes. A captura foi rápida, precisa e humilhante. Não houve tiroteio, não houve fuga gloriosa, apenas mãos firmes, armas apontadas e a constatação inevitável de que a liberdade havia acabado. A Pinkerton fazia questão de que essas histórias se espalhassem, porque o medo psicológico era tão importante quanto o resultado final. Esse caso serviu como aviso para todo o Oeste. Homens começaram a perceber que não bastava ser rápido ou inteligente, a agência jogava em outro nível, e quanto mais os fora da lei aprendiam sobre isso, mais desconfiados se tornavam do próprio ambiente. Cada sombra parecia um agente, cada desconhecido um informante. Enquanto isso, novos nomes começaram a ocupar espaço nos relatórios internos. Butch Cassidy e Sundance Kid não eram criminosos comuns. Eles operavam em grupo, planejavam golpes elaborados e conseguiam desaparecer com facilidade. Ainda mais preocupante era o fato de que não eram vistos como vilões por parte da população. A Pinkerton sabia que caçar homens populares exigia cautela extrema. Qualquer erro poderia transformar a agência em inimiga pública. Ainda assim,
Os relatórios se acumulavam: assaltos a trens, bancos violados, fugas perfeitas. Cada ação reforçava a certeza de que aquela dupla precisava ser interrompida antes que se tornasse intocável. Sundance Kid chamava a atenção especial. Ele não falava muito, não provocava e não cometia excessos. Sua frieza contrastava com a ousadia de outros fora da lei. Ele agia no momento certo e desaparecia, antes que qualquer reação fosse possível para a agência. Esse tipo de homem era o mais perigoso de todos. Os agentes começaram a estudar a dupla como um organismo vivo. Analisavam como se moviam, como escolhiam alvos e como se comunicavam. O objetivo não era confronto direto, mas desgaste psicológico, fazer com que cada passo fosse acompanhado de dúvida, cada parada de desconfiança. Informantes começaram a desaparecer, rotas seguras deixaram de funcionar. Esconderijos conhecidos passaram a ser evitados, sem explicação clara. O Oeste parecia mudar lentamente, como se o próprio território estivesse se voltando contra os fora da lei. A Pinkerton não precisava agir visivelmente, bastava pressionar. Butch Cassidy ainda mantinha o sorriso e a confiança, mas Sundance Kid sentia algo diferente. O clima havia mudado, a sensação de liberdade estava sendo substituída por alerta constante. Dormir se tornava difícil, confiar em qualquer pessoa parecia arriscado. O medo não vinha de um confronto iminente, mas da espera. A agência entendia esse efeito melhor do que ninguém. Eles sabiam que homens cansados cometem erros e que a paranoia é uma aliada poderosa. Cada dia, sem ação direta, aumentava a tensão interna da dupla, transformando pequenas decisões em dilemas perigosos. Enquanto isso, os agentes continuavam se movendo silenciosamente, atravessavam cidades, desertos e fronteiras sem levantar suspeitas. A Pinkerton não reconhecia limites geográficos para eles. A caça só terminava quando o alvo deixava de ser uma ameaça. Aos poucos, a rede se tornava mais apertada. Dinheiro ficava mais difícil de movimentar. Aliados se afastavam. Oportunidades diminuíam, a sensação de estar cercado se tornava constante. Mesmo sem ver os rostos dos caçadores, Sundance Kid começava a entender que aquela perseguição seria diferente de todas as outras. O grande diferencial da agência sempre foi a paciência. Eles não precisavam vencer rápido, precisavam vencer uma vez e vencer bem, quebrar a confiança, destruir a segurança emocional e fazer com que o alvo se sentisse caçado mesmo em silêncio. Essa era a verdadeira arma da Pinkerton, não apenas revólveres ou homens treinados, mas a capacidade de transformar o mundo inteiro em território hostil para quem estivesse na mira. Quando a agência decidia agir, o alvo já estava derrotado muito antes do confronto final. Na parte 2 desta história, vamos acompanhar de perto o momento em que a Pinkerton decide apertar o cerco contra Sundance Kid. Vamos contar como decisões erradas aceleraram a perseguição, quais armadilhas foram montadas e como a fuga se transformou em desespero quando a organização resolveu agir sem limites. Se você quer continuar essa história, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, porque no próximo episódio a caçada deixa de ser apenas psicológica e passa a ser direta, mostrando como até os homens mais inteligentes do Velho Oeste podiam ser levados ao limite pela agência que nunca dormia. Esqueci de dizer, ative o sininho!